Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E hoje eu quero falar sobre roteiro de games no sentido que o seguinte: como é que eu faço aquele personagem meu ficar mais dinâmico, ficar mais interessante, para não ficar naquele marasmo, né? Sempre falando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. Então quer saber sobre isso, para deixar aquele personagem mais dinâmico e a narrativa também consequentemente mais interessante? Então fica aí que já vou te dar essa dica. E ó, já deixa aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer. E aqui embaixo tem todas as redes sociais para que você possa me acompanhar e saber das novidades. O fato é que existem alguns problemas, né, quando a gente trabalha, por exemplo, com narrativa com personagem, que muito comuns, né? Aquele personagem que fala sempre a mesma coisa quando você interage com ele no jogo, ou que fica parado, né, que nem fosse um prego, assim, bateram com um prego e prenderam ele ali, basicamente no chão. Ou que basicamente ele sempre aparece no mesmo lugar, na mesma praça, no mesmo banco, né, nas mesmas flores e por aí vai, né, entende? Sempre aquele personagem fica preso, sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo diálogo, aquela mesma coisa. Esse é um problema às vezes, né, porque basicamente você não está valorizando tanto a narrativa e você o jogador vai lá, interage uma vez, depois não quer mais interagir, né, porque basicamente ele já sabe o que vai ser falado. Agora, se você muda esse contexto, trabalha um pouco mais isso, pode dar até um pouco mais de trabalho, não estou dizendo que é fácil, mas você consegue trazer um dinamismo mais interessante. Então eu quero trazer para vocês algumas discussões à tona para que você comece a refletir sobre isso e também pense como é que você possa trabalhar isso na sua narrativa, caso seja possível, para torná-la mais interessante. Porque uma vez que ela é mais interessante, a experiência de jogo é mais interessante e isso com certeza é uma das atribuições do game design. Se você quer saber todas as atribuições, ó, tá aqui o meu e-book gratuito, 18 atributos para ser um ótimo game designer. Baixa lá que é de graça, que com certeza tá dentro dessas atribuições. E aí, aproveitando as soluções que a gente tem, né, uma delas, primeira delas, é você botar atributos para esses personagens NPCs, né, personagens não jogáveis, de forma que você consiga mudar a interação de acordo com eles. Então eu vou trazer um exemplo para vocês entendam, né. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um personagem que ele tem um nível de simpatia 10, né, e de confiança 10, né. Então quer dizer, eu botei duas variáveis para os meus NPCs, que é simpatia e basicamente confiar em alguém, né? A confiança. Então quer dizer, se o cara tem 10, basicamente que tipo de diálogos que ele vai falar? Ah, vai ser super simpático e vai confiar em qualquer pessoa, né? Porque a confiança dele é muito alta. Agora, se eu botar um personagem com simpatia 5 e colocar com confiança 7, quer dizer, ele tem uma certa confiança, mas não é tão alta assim, mas ele já não é tão simpático assim nesse sentido. Então o que isso vai afetar na hora de construir uma narrativa? Que basicamente, de acordo com os valores, você vai criar uma condicional, uma condição, que vai dizer, baseado nesse intervalo de valores de confiança, tu vai dizer tais diálogos para o teu jogador. Então, quer dizer, se eu tenho um nível de confiança que vai de 7 a 10, de 7 a 8, por exemplo, ele vai falar certas frases de confiança. Se ele vai de 8 a 9, vai ser certas frases de confiança. E se for 10, nossa, ele vai ser super confiante, vai falar frases de confiança muito perfeitas para você, né? Ou vai dar até missões mais para você, de forma que ele confia em ti e no teu trabalho. Então, quer dizer, ele vai passar missões para ti. Ou seja, baseado numa condicional lá da programação, você consegue com valores, com intervalos de valores, baseados no critério aqui de confiança no caso, construir diálogos diferentes e também consegue trazer novas interações para o jogador. Isso pode ser feito também casando com a variável também de simpatia. Então, quer dizer, se ele é um personagem menos simpático, tá com nível de simpatia baixo, ele vai ser um mal-humoradão e vai falar frases só bem mal-humoradas. Mas vamos supor que eu fiz uma missão para ele, ele ficou muito feliz. Então, quer dizer, o nível de simpatia vai subir de 3, por exemplo, para 7. E ele vai começar a ser mais simpático contigo. Então, quer dizer, percebe que, de acordo com os valores das variáveis, a forma de reagir do personagem vai mudar perante você. Eu falei aqui de diálogo, mas pode ser uma expressão diferente, pode ser uma animação diferente que ele faz para se portar para você, né? E isso torna a experiência narrativa dentro do teu jogo muito mais interessante. Outra coisa que alguns jogos fazem também é fazer o personagem se locomover. Então, quer dizer, ou para um lado para o outro, né, andando de um lado para o outro, que fica legal, para ele não ficar ali parado sempre no mesmo ponto, ou ir para outra cidade. Daqui a pouco tu está em outra cidade e tu reencontra aquele personagem, né? Tipo Pokémon faz isso, né? Daqui a pouco tu encontra lá o teu rival lá num ponto da cidade surpresa, encontra em outro. Então, quer dizer, em vários pontos tu está encontrando ele de diversas formas. Isso torna muito legal a narrativa, sabe? Que parece que realmente ele está no teu pé, né? E quer te avançar como rival. Então isso é muito bacana. Outro também fator que também é importante são as missões ou decisões que mudam de acordo com a forma do personagem reagir.
Quer dizer, então de acordo com tuas reações, tu vai ter uma missão mais à frente lá que depois tu pode se ferrar ou se dar bem, né? O The Witcher 3 faz isso muito bem, né? Você tem momentos que você decide de escolha e depois você tem consequências por isso, né? Então isso é legal. E também o World of Warcraft tem isso um pouco também, né? Você tem, no World of Warcraft você tem um pouco dessa questão de forma que você consegue também ter missões de acordo com o que você foi realizando já, né? Concretizando. Né? Então isso também estabelece uma relação bem legal narrativa. Né? E também outra coisa que você pode trabalhar é que grupos de personagens se tratam de maneira diferente perante as relações que eles têm. Então às vezes eles têm relações mais amistosas ou eles têm relações mais de rivalidade. Então quer dizer, você pode brincar com isso também. Daí a forma de eles se portarem perante a ti, pode ser que eles fujam de ti porque eles não gostam de ti, ou eles te olhem com cara feia, ou eles falem diálogos mal educados, ou então, ao contrário, eles são super cordiais contigo, né? Perante a tua raça que você tem, né? Ou o clã que você pertence, por exemplo, né? Isso mostra um realismo e fica muito interessante para você trabalhar dentro da narrativa. Claro que isso exige um controle muito maior do jogo, né? De forma que você vai ter que trabalhar algumas condições e também ter variáveis para os seus NPCs, de forma que você consiga criar esse tipo de controle, né? Mas que, se possível, dá um pouco de trabalho, mas pode criar uma narrativa bem interessante para ti. Inclusive, todos esses conceitos de criar esses tipos de elementos, assim, eu trago um pouco mais a fundo e trabalho alguns exemplos lá no meu curso de roteiro de games, o Game Script Journey, né? Que ele é um curso próprio para quem quer entender um pouco dessas narrativas interativas, de forma que construa uma narrativa que seja emergente, que seja mais dinâmica e mais interessante para você. Tá certo? Então, ó, eu trouxe um pouco das provocações para vocês aqui, para tornar o personagem mais interessante, e eu quero saber de vocês nos comentários que outros exemplos que você cita, que você pode agregar aí de outros jogos, de forma que deixe o personagem mais dinâmico, deixa mais vivo, deixa mais realista, tá bom? Então, ó, espero você aí dando esses exemplos, e ó, dá aquele joinha se você curtiu, curte, compartilha, se inscreve caso seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer, e embaixo, ó, tem todas as redes sociais para que você possa me acompanhar e saber das novidades, tá certo? Então, tchau pra vocês, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.